Olá a todos, esse é o projeto hidráulico pneumático da aeronave Airbus A320, da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos aqui da UFSC Joinville. Nosso grupo é composto por mim, Lucas Martins, e meu colega Matheus Valim. Bom, os tópicos que a gente vai ver nesse trabalho são a apresentação da aeronave, o Airbus A320, o que é o sistema fly-by-wire, o sistema hidráulico e os seus componentes, o sistema pneumático e seus componentes, como que se dá a operação desses sistemas, como é feita a segurança dos sistemas e também qual a manutenção e os fluidos que se utilizam nesses sistemas. Aqui então a gente tem uma imagem da aeronave manobrando em pista com a plotagem da saudosa Varig. Bom, vamos para a aeronave então. O Airbus A320 está no mercado desde 1987, são mais de 30 anos aí de operação, tem mais de 9.500 unidades entregues já, é considerada a família de aeronaves mais vendidas do mundo, nessa categoria dele. É uma aeronave de voos comerciais com até 180 assentos. Foi o primeiro a implementar o sistema fly-by-wire, ele é pioneiro nisso. Tem uma autonomia máxima de 6.200 km, teto máximo de 39.000 pés, que dá em torno de 11.000 km de altitude. Equipado por dois motores turbofan CFM56, consegue atingir um número de Mach máximo de 0,87 e em cruzeiro ele viaja no Mach de 0,78, que só dá em torno de 875 km por hora. Considerando fluidos e carga e o peso próprio da aeronave, ele consegue carregar no máximo 78 toneladas. Tem 37,5 metros de comprimento, 11,7 metros de altura e 35,8 metros de envergadura. Bom, o sistema fly-by-wire, ele institui o controle eletrônico dos componentes do avião e são ativados por força hidráulica. Então ele substituiu aí o sistema mecânico que ainda existe em algumas aeronaves hoje. E esse sistema mecânico ele era normalmente por cabos que conectavam as manetes e os comandos do avião até as suas devidas componentes aerodinâmicos. Ele automatiza e garante muita segurança nos procedimentos e, ao mesmo tempo, também é necessário que haja redundâncias a fim de aumentar a segurança da aeronave no caso de falhas desses equipamentos. Esses componentes podem ser divididos em duas categorias, né? Sistema de controle primários e sistemas secundários. Nos sistemas primários a gente tem os ailerons, elevadores e o leme. Nos sistemas secundários de controle a gente tem flaps, slats, air brakes e spoilers. O estabilizador e o leme também possuem um controle mecânico por redundância, que é o THS e os pedais. Aqui na figura a gente tem uma demonstração simplificada do sistema fly-by-wire, mostrando em vermelho o sistema hidráulico e em azul o sistema pneumático da aeronave. O sistema hidráulico do Airbus A320 ele é bastante complexo, assim como outras aeronaves, e ele é composto por três sistemas independentes a fim de garantir redundância. Então a gente tem o sistema verde, o sistema azul e o sistema amarelo. Cada sistema tem reservatórios que são independentes e eles são pressurizados pela sangria de ar dos motores a fim de evitar a cavitação nas bombas hidráulicas. Normalmente a sangria principal é feita pelo motor 1 e na eventualidade de falha dessa sangria é automaticamente trocada pela do outro motor e pela do APU. E isso se dá pela válvula de transferência. O sistema hidráulico opera em torno de 3.000 psi e se o delta de pressão entre as linhas for maior que 500 psi, é acionado o PTU, que é o Power Transfer Unit, permitindo que um sistema forneça pressão ao outro sem troca de fluido hidráulico. Tem uma bomba que um sistema toca o outro. E é automática essa ativação. Todos os sistemas de voo recebem potência dos dois sistemas hidráulicos. Os três sistemas hidráulicos possuem reservatórios independentes, que são pressurizados pela sangria de ar do motor, para evitar a cavitação da bomba. Eles têm filtros de alta pressão. Eles possuem acumuladores, válvulas de pressão e válvulas de prioridade.
E também, por redundância, todos os sistemas de voo vão estar recebendo potência de dois sistemas hidráulicos ao mesmo tempo. Então, se um falhar, o outro ainda consegue corrigir a demanda de pressão hidráulica. Os três sistemas hidráulicos possuem reservatórios independentes, que são pressurizados pela sangria de ar do motor, para evitar a cavitação da bomba. Eles têm filtros de alta pressão, eles possuem acumuladores, válvulas de pressão e válvulas de prioridade. Bom, aqui no sistema hidráulico amarelo existe um reservatório principal dele, que é pressurizado pela sangria do motor, e tem três bombas nele. Nesse sistema tem a bomba manual, que ela pode ser acionada por fora da aeronave para abrir as portas de carga e garantir a pressão mesmo que o sistema esteja desligado. Quando a aeronave está ligada, tem uma bomba mecânica que toca o sistema, e antes dessa bomba tem uma válvula para cortar ela, caso esteja um incêndio no motor, por exemplo, para evitar que pegue fogo no fluido que é inflamável. E no caso dessa bomba falhar, ou também em solo, pode ser ligada uma bomba elétrica que alimenta o sistema. O sistema amarelo ele vai alimentar os spoilers 2 e 4, o leme, os flaps da asa esquerda, o reversor do motor 2, o sistema de freios alternativo, o sistema de freio de estacionamento, o acumulador de freio que é ligado ao sistema de freios e também os flaps da asa direita. O sistema hidráulico verde ele possui seu reservatório independente, pressurizado pela sangria. Ele tem uma bomba mecânica conectada a um dos motores. E antes dessa bomba tem uma válvula de emergência também para cortar a pressão na linha em caso de incêndio. Existe também o PTU, Power Transfer Unit, que transfere energia de pressão sem transferência de fluidos entre a linha verde e amarela, de uma para outra, a depender da demanda. Prosseguindo, a gente tem um acumulador e ele irá alimentar o spoiler 5, o aileron da asa esquerda e direita, o elevador esquerdo, o leme, os slats das asas, o reversor do motor 1, o spoiler número 1, o sistema de freio normal, os slats da asa direita, os flaps da asa esquerda, o sistema de trem de pouso e o sistema de esterçamento de nariz. O sistema hidráulico azul ele também tem seu reservatório independente, que é pressurizado pela linha pneumática. Ele é composto por um motor elétrico, que garante a pressão do sistema. E ele também é composto pela RAT, uma turbina de emergência, acionada automaticamente, a fim de gerar pressão no sistema, caso haja falha. O sistema azul irá acionar então os spoilers 3, elevadores, slats, flaps, leme, ailerons e gerador de emergência. Os três sistemas hidráulicos também possuem, cada um, uma válvula de prioridade a fim de cortar os componentes que consomem muita energia de pressão em picos. Bom, como componentes do sistema hidráulico, a gente tem na alimentação duas bombas mecânicas, duas bombas elétricas, a turbina de emergência RAT, uma bomba manual de alavanca e o PTU, Power Transfer Unit. Quanto aos sistemas e componentes, a gente tem reservatórios, válvulas de prioridade, acumuladores de pressão, filtros e válvulas de bypass de pressão, sistema de freio, sistema de trem de pouso, sistema de esterçamento da roda de nariz e superfícies de controle de voo. A bomba hidráulica mecânica, EDP, ela é movida pelo motor da aeronave, é uma bomba de pistões de deslocamento variável, fornece potência às linhas azul e verde, são duas no total, tem uma pressão nominal de 3.025 psi e uma vazão nominal de 37 GPM a 3.700 RPM. Ela também possui antes dela uma válvula de segurança que vai interromper a alimentação de fluido hidráulico em caso de incêndio do motor. E possui, segundo a Eaton, a fabricante, uma vida útil em campo provada maior que 40.000 horas. Aqui a gente pode ver o diagrama de funcionamento da bomba mecânica de deslocamento variável da fabricante Eaton. Ela é conectada ao motor por um eixo. Esse eixo vai acionar os pistões e os pistões vão pressurizar a linha de saída. E possui uma válvula que vai controlar a pressão enviada. A bomba hidráulica elétrica, a CMP, é movida por um motor elétrico, é uma bomba de pistões de deslocamento variável.
Ela irá fornecer potência às linhas azul continuamente e também a linha amarela quando em solo, quando os motores estiverem desligados. Possui uma vazão de 8,5 GPM a 2.175 RPM e uma pressão nominal de 3.000 PSI. Segundo a fabricante, ela também tem uma vida útil em campo comprovada de maior que 80.000 horas. Aqui a gente pode ver o esquemático de funcionamento da bomba. Ela é conectada a um motor elétrico por um eixo. Esse eixo é contínuo e vai acionar os pistões, que vão receber o fluido hidráulico, pressurizar e mandar para a linha de alta pressão. Por conta da temperatura que ela pode atingir, ela possui um fã na ponta para refrigeração. O Ram Air Turbine. O RAT ele é usado em panes elétricas ou hidráulicas para suprir potência aos sistemas mais importantes como controle de voo, navegação, comunicação, entre outros. Ela gera energia hidráulica e também elétrica. Irá fornecer potência à linha hidráulica azul, localiza-se na barriga próximo ao trem de pouso e fornece cerca de 2.500 PSI à linha. Ela é acionada automaticamente se um dos motores pararem de funcionar e também se a velocidade for maior que 100 nós, senão ela não consegue gerar potência. Após ser acionada, ela só pode ser retraída manualmente em solo, não tem como o avião estar voando e ela ser retraída. Quando acionada, ela gera um ruído muito alto e ela também gera muito arrasto na aeronave, aumentando o consumo de combustível. Aqui a gente tem o diagrama elétrico do RAT de um Concorde, que é uma outra aeronave, para exemplificar como é que é o sistema. Aqui podemos ver como que é o acionamento do RAT, levando poucos segundos para ele estar operando. A bomba manual ou hand pump, ela permite fornecer pressão ao sistema hidráulico quando uma ou mais bombas estão inoperantes ou desligadas, normalmente em solo e acionada pela equipe de manutenção. É uma bomba de pistões do tipo alavanca rotativa. O PTU, Power Transfer Unit, é uma bomba de pistões inclinados de deslocamento variável. Ela é responsável por transmitir então a pressão entre a linha amarela e a linha verde e é acionado automaticamente se o delta de pressão for de 500 PSI ou maior. Não há mistura dos fluidos hidráulicos de cada linha. É uma transferência de pressão apenas. Como a linha amarela é acionada por um motor elétrico, quando o avião está em solo com a turbina desligada, é possível transferir energia dessa linha amarela para a linha verde, pressurizando ela. E ela produz um ruído muito característico quando acionada, podendo ser visto no vídeo a seguir. Esse barulho gerado pelo PTU é muito comum e saudável, indicando que o PTU está funcionando corretamente. Pois no embarque, como o motor está desligado, apenas o motor elétrico da linha amarela está funcionando. Portanto, o PTU aciona e desaciona a fim de atingir a pressão devida. No momento que o motor ligar e a bomba mecânica da linha verde gerar pressão suficiente, o PTU é desacionado. Esse é o diagrama de um PTU, então a gente pode ver que existem dois lados. O lado esquerdo ele é inclinado e ele é conectado por um eixo a outra bomba no lado direito, que vai estar em contato com outro fluido. E automaticamente ela consegue acionar um lado ou outro, o acumulador de pressão. Existem dois em cada linha, no mínimo, por redundância. Ele é responsável por amortecer os picos de pressão da linha hidráulica e também armazena a potência hidráulica para suprir picos de consumo em demandas transientes. Possui um formato cilíndrico ou esférico, sendo o cilíndrico capaz de suportar mais pressões e não requerem manutenção. Então aqui na figura a gente consegue ver ele, a seção dele cortada. Existe um diafragma no meio que separa uma câmara com fluido hidráulico e uma câmara com nitrogênio ou ar. Existe ainda a entrada do sistema de pressão hidráulico e também uma válvula para a troca do gás. Os acumuladores também possuem volume variando de 6 litros a 14 litros, a depender da sua ligação no sistema. Os reservatórios. Como vimos anteriormente, eles são independentes para cada um dos três sistemas. São pressurizados pela sangria de ar dos motores a fim de evitar cavitação na bomba, com cerca de 50 psi de pressão pneumática. São monitorados para baixa e alta temperatura do fluido, bem como baixo e alto nível de fluido, e comportam cerca de 20 litros de fluido hidráulico. As válvulas de prioridade. Então, se a pressão cair abaixo de um valor pré-determinado,
Válvulas de prioridade vão cortar automaticamente o consumo hidráulico a todos os sistemas que consomem muito, a fim de garantir que exista ainda pressão para o sistema de controle, freios, spoilers e reversores. Portanto, ele vai cortar a pressão dos sistemas na linha verde do trem de pouso e também do sistema de esterçamento do nariz, que fica no trem de pouso de nariz. Os flaps também no sistema verde e amarelo, os slats no sistema azul e verde e do sistema de gerador de emergência, sistema azul. Na figura ao lado, a gente consegue visualizar como funciona essa válvula, que é bastante comum em sistemas hidráulicos. Se houver pressão suficiente para manter a válvula aberta, vai ter fluxo por meio da válvula. Se a pressão for insuficiente para manter a válvula aberta, então não vai ter fluxo de fluido atravessando, uma mola vai vedar ela. Filtro e válvula de bypass de pressão. Cada linha tem um filtro de cerca de 10 microns, é feito de papel especial tratado e dobrado verticalmente. O sistema de filtros possui também uma válvula bypass, para fazer o bypass no sistema, pois caso o filtro entupir, é preferível que exista fluido hidráulico sujo passando no sistema do que nenhum fluido e a perda do sistema de controle. Aqui embaixo a gente pode ver uma figura do sistema de bypass, basicamente uma válvula de prioridade, que quando a pressão antes do filtro sobe além do especificado, ela abre fazendo bypass do filtro. O sistema de freio. Ele é composto de três sistemas: o sistema de frenagem normal, acionado pelo sistema verde, a frenagem alternativa, composto pelo sistema hidráulico amarelo e controlado pelo BSCU, módulo elétrico, e o sistema de freio de estacionamento, que é controlado pela linha amarela, usado quando a aeronave está em solo. Abaixo a gente vê uma foto de como é que é esse sistema, e ao lado a gente vê uma figura demonstrando um diagrama de freio de uma aeronave, um diagrama genérico. Então a gente tem a entrada de pressão no sistema na linha, tem acumuladores de pressão e a linha se conecta a válvulas que vão acionar as pastilhas de freio nos discos. É interessante mencionar que o sistema de freio ele não é acionado com força total assim que a aeronave toca o solo. Primeiro, a aeronave rola alguns metros com um pouco de pressão, a fim de aproximar as pastilhas dos discos e aquecer elas, para então, sim, depois que elas chegarem à temperatura ideal, elas são pressionadas com força máxima, fazendo que rapidamente a aeronave passe dos 250 km por hora para 80 km por hora, gerando muito calor, de forma que os discos de freio, que são feitos de um composto de carbono, podem passar facilmente dos 1000 graus Celsius. Como podemos ver no diagrama, o sistema de freios ele é automático, podendo ser também acionado por pedais, e é controlado por uma central eletrônica, que fará a seleção do sistema de freio normal ou usará o sistema alternativo e também o acionamento do freio de estacionamento. O sistema de trem de pouso. Por questões de segurança e normas, o sistema de trem de pouso é acionado por gravidade, descendo devido ao peso próprio do sistema, e contém molas para travar ele aberto. E um atuador hidráulico é utilizado no sistema para retrair o mesmo de volta à cavidade dentro da fuselagem, onde permanece fechado durante o voo. Isso é ativado antes do pouso. Aqui na imagem à direita a gente consegue ver lá em cima o pistão de retração, que faz o sistema retrair a cavidade que ele é armazenado. E também existe um pistão atuador que vai ajudar a acionar a trava para manter aberto o sistema. É importante garantir que o trem de pouso seja travado durante o pouso, pois as forças que irão atuar no sistema são muito altas. Sistema de esterçamento da roda de nariz. Ele está conectado ao sistema hidráulico amarelo e utiliza cilindros hidráulicos para fazer o esterçamento das rodas dianteiras. Então a gente pode ver ali na esquerda uma figura de como que é esse mecanismo lá no avião. Na direita tem o diagrama de funcionamento, onde um atuador determina qual vai ser o percurso que o fluido hidráulico vai fazer, movimentando a cremalheira das rodas, rotacionando o trem de pouso para a esquerda ou para a direita. Superfícies de controle de voo. O A320 divide suas superfícies em dois sistemas. No sistema primário, a gente tem os ailerons, os elevadores e o leme, enquanto que no sistema secundário de controle, a gente tem os flaps, slats, airbrakes e spoilers. É importante lembrar também que, por conta da redundância, há a ligação de pelo menos dois sistemas hidráulicos a cada um dos sistemas de controle. Na figura ao lado, então, a gente consegue identificar onde são e quais são cada um dos sistemas de controle de voo. Aqui a gente consegue ver onde que fica na asa o mecanismo dos ailerons e como que é esse mecanismo. É um mecanismo de pistão hidráulico, sendo um lado engastado na asa e o outro na superfície de controle. E na direita tem o mecanismo do flap. Nessa foto a gente consegue ver a complexidade do sistema hidráulico dentro da cavidade onde a roda do avião fica. E aqui é onde ficam os reservatórios, bombas elétricas, entre outros componentes da linha hidráulica do avião. O sistema pneumático. Como sistemas de alimentação de ar, a gente tem a sangria dos motores,
o APU e o ASU quando em solo. O sistema pneumático alimenta os sistemas de ar-condicionado, pressurização da cabine, anticongelamento de asa, pressurização do sistema de água, pressurização do reservatório hidráulico e partida dos motores. Na imagem ao lado, é possível visualizar o diagrama do sistema hidráulico do Airbus A320. A gente tem então os motores, que pela sangria de ar deles sai ar sobre alta pressão e alta temperatura. Esse ar ele passa pela válvula de sangria, pelas válvulas de pressão para controlar o excesso de pressão e também pelos radiadores de ar-ar a fim de baixar a temperatura desse ar que é muito aquecido. Em seguida, o sistema pneumático é composto pelo sistema anti-ice para evitar o congelamento das asas. Também é conectado à linha o sistema do ESU para alimentação de pressão no sistema pneumático quando a aeronave está em solo com o motor desligado, e também a linha de sangria do APU, que é uma turbina que fornece pressão ao sistema. Logo depois a gente tem o fornecimento de pressão para o reservatório hidráulico e também para os tanques de água. O APU, Auxiliary Power Unit, é composto por uma turbina a gás de eixo único, alimentado pelo tanque da asa esquerda. Ele é responsável por gerar e fornecer energia elétrica aos outros sistemas. Também fornece ar ao sistema pneumático pela sua sangria e também é usado para acionar os motores principais e o sistema de ar-condicionado da aeronave. Pode fornecer 115 volts alternado ou 28 volts corrente contínua. É localizado no final da cauda da aeronave e seu acionamento é automático, podendo ser ligado e desligado manualmente também. Caso a aeronave esteja em solo e não esteja com os motores ligados, o APU é responsável por fornecer energia elétrica, bem como manter o sistema de ar-condicionado ligado. Aqui na imagem da esquerda, a gente consegue visualizar o APU em corte. Então ele é uma turbina a gás de eixo único, alimentado pelo mesmo sistema de combustível da aeronave. É conectado numa gearbox na esquerda. Do APU é captado alta pressão de ar conectado ao sistema de sangria e também há uma ventoinha para refrigerar o sistema do APU. Na imagem da direita, a gente pode visualizar o APU com a sua comporta aberta na aeronave. O ASU, Air Start Unit, ele é utilizado em solo para fornecer pressão de ar a fim de ligar os motores da aeronave e acionar o sistema pneumático. Aqui na foto a gente pode ver o ASU conectado na aeronave, pronto para suprir o sistema. O sistema de ar-condicionado. Ele é responsável por recircular o ar interno da aeronave, utilizando filtros para sua filtragem, e também refrigerar o ar para conforto térmico da tripulação e dos passageiros. Também é utilizado para garantir a pressurização da cabine. O seu funcionamento é bastante simples. É realizada uma sangria da turbina, onde ar a alta temperatura sai dela, é passado por um trocador de calor primário, comprimido novamente, passado em outro trocador de calor e impulsionado por uma turbina dentro do avião, a fim de fornecer ar fresco. Todo o ar que entra pelo sistema de ar-condicionado também é expulso por uma válvula, a fim de manter a pressão constante e trocar o ar. O tanque de água do A320 possui 200 litros de volume e é pressurizado pela sangria de ar dos motores após ligado. Abaixo a gente pode ver uma figura do tanque dele e à direita a gente vê o diagrama desse sistema de água. Operação do sistema. Todos os sistemas são operados por meio do painel superior do cockpit. Os botões são iluminados com cores para indicar o seu acionamento ou modo automático em verde, falhas em vermelho ou branco, significando que ele está desligado. Sua situação também pode ser consultada por meio das telas centrais do painel elétrico. Todo o procedimento de operação é previsto no manual de voo. Bom, agora a gente vai falar de segurança, né? Os requisitos de segurança de um sistema hidráulico aeronáutico. Por normas que regem toda a aviação, o sistema hidráulico principal tem que suportar no mínimo 5.000 ciclos. O ciclo é um pouso e uma decolagem. O sistema de emergência também deve suportar até 1.000 ciclos, no mínimo. O sistema hidráulico inteiro tem que seguir as normas 1000H5440, 1000P5518, são normas que surgiram no ambiente militar. Os atuadores hidráulicos devem seguir as normas 1000C5503 e 1000H8775. O tempo de atuação de um atuador ele tem que estar dentro dos limites da norma AFSC D2-1. O trem de pouso deve seguir a norma 1000L87139. Deve existir uma trava de segurança para impedir que o trem de pouso se retraia quando em solo. E ainda no trem de pouso, o sistema de extensão e travamento dele deve ser independente do sistema hidráulico e é preferível que ele dependa apenas da gravidade, usando peso próprio para descer e uma mola ajudando ele a travar. Então o sistema hidráulico vai apenas retrair. Bom, falando sobre as falhas no sistema hidráulico, em geral, essas falhas elas não devem ter um efeito muito grande para o voo de cruzeiro, nem para o manuseio, né, da aeronave. Entretanto, mesmo que as falhas elas sejam simples, né, o que se recomenda e se faz?
é que o avião não decole. Mesmo que seja alguma coisa muito simples, o avião não decola. Algo que não impediria ele de fazer o voo, de terminar uma viagem, né, se tiver em voo de cruzeiro, no entanto, impede que a aeronave opere se ela estiver em solo. Então, todos os issues, né, tudo que demanda algum conserto, ele tem que ser arrumado antes da aeronave sair, mesmo que não impacte, né, no funcionamento dela, na performance dela de voo de cruzeiro. As falhas em geral, então, elas não causam danos nenhum, né, na capacidade do pouso, mas elas podem causar. Por quê? Se for um componente, digo, um sistema, né, que falha, o que que acontece se é um sistema que falha? O outro sistema ele vai acabar suprindo, né, essa falha e vai continuar funcionando normalmente. O que que pode acontecer? Os sistemas daquele sistema que falhou, né, os equipamentos, eles vão causar uma lentidão na performance. Então, por exemplo, os flaps vão funcionar de forma mais lenta, os sleds vão funcionar de forma mais lenta. Isso vai fazer com que durante o pouso, a capacidade, né, de pousar, ela com o tempo se degrade. E isso pode também causar um pouso um pouco mais desconfortável. Mas no voo de cruzeiro, em representação de segurança e confiabilidade do equipamento, isso não vai ter nenhum impacto, não deve causar nenhum problema para finalizar a viagem. Agora, quando se fala sobre voos em casos, né, que os dois sistemas venham a falhar, isso muda, esse cenário muda e volta a ser um pouco mais preocupante. Se a falha for dupla, então, um sinal de alerta ele começa a aparecer no painel, né, um sinal dizendo para o piloto, olha, tem que pousar assim que possível, e ele deve, né, por instrução, por protocolo, declarar um sinal de Mayday. Em geral, os modos de falha, eles são bomba de baixa pressão, reservatório superaquecido, bombas superaquecidas, algum indício de contaminação, enfim, algumas falhas elas podem acontecer. Então, uma forma, né, de se basear, né, que existe aí, um norte, é que se o sistema green mais o blue tiver falha, né, o problema é de manuseio. Se o sistema green mais o yellow tiver falha, vai ter um grande problema de frenagem. Se o sistema Blue e o Yellow, né, tiver problema, como o sistema verde ele vai estar disponível, o Green, né, ele vai ter, esse é o menos exigente, né, dos cenários, porque ele, como já foi explicado, ele acaba permitindo um melhor funcionamento, né, com o sistema Green funcionando. E tem também, né, um caso extremo, né, como todo projeto de aeronave, todo projeto de avião, ele deve e é muito redundante na questão de segurança e confiabilidade, né, em todos os sistemas, não só o hidráulico, ele tem também uma outra redundância, um outro backup, digamos assim, de segurança, que é, imagina assim, se todos os sistemas falharem, né, os três sistemas falharem, né, tudo que é comandado por bombas, tudo que é comandado eletricamente, que alguns aviões não são comandados, né, por comando hidráulico, tem alguns comandos que é elétrico, no freio, por exemplo, sistema de frenagem. O que que acontece, né, se tudo falhar? Se tudo falhar, tem um outro sistema aqui que ele é retrátil, né, assim como o trem de pouso. Ele desce, essa é uma imagem, inclusive, do A320. Esse sistema faz com que essa bomba aqui mecânica desça, e essa bomba, essas pás, elas são acionadas por contato com o ar, contato com o fluido. Então, vai ter um escoamento de fluido, né? Esse escoamento vai girar, vai fazer com que essas pás se movimentem, e o movimento dessas pás vai fazer com que essa bomba mecânica gere energia para o avião, para alguns sistemas que são primordiais para o funcionamento do avião. Claro que ele não vai funcionar, o avião não vai funcionar na sua plenitude, porque alguns sistemas que são não mandatórios, né, para o funcionamento da aeronave, eles vão parar de funcionar até que seja pousado e corrigido o problema de voo que se esteja acontecendo. Uma atividade comum em manutenção é a drenagem dos fluidos, né? A drenagem dos fluidos ela acontece tão comumente que diariamente ela é feita. Por quê? O que que se espera garantir com essa frenagem? Se espera garantir tanto a verificação de contaminação quanto
a retirada da umidade ou de água que se possa ter no fluido, porque isso altera, né, a composição química, altera a densidade, altera vários fatores do fluido usado no sistema hidráulico. É, também um outro ponto, né, que é a verificação dos frenos nos fixadores. Os fixadores aqui nós estamos falando de parafusos, por exemplo. Nessa foto aqui da direita, dá para ver que tem um arame trançado, né, amarrando, entrelaçando, né, esses parafusos, esses fixadores. O que que acontece? À primeira vista, parece que isso é algo não de engenharia, né? Parece uma gambiarra, mas na verdade não, isso é algo de engenharia, inclusive, como nessa foto aqui, isso vem já montado com o fornecedor do equipamento. Por quê? A aeronave, ela é uma grande fonte de ruído e de vibrações. Né? Por ser uma grande fonte de vibrações, os parafusos entrando em frequências de vibrações, eles podem vir a perder o aperto, né? Então, por isso se recomenda, né, em vários equipamentos, vários componentes do sistema que são chaves, a utilização desses fenos nos fixadores. Tem o teste também aqui, muito importante, que se faz na manutenção, que é o teste de gear swing. O que que é esse teste de gear swing? É verificar se o sistema hidráulico do avião ele está sendo bem controlado para a descida e subida, né, do retrátil do trem de pouso. Por quê? Porque mesmo numa situação de emergência que possa acontecer, né, de falhar os três sistemas, que possa acontecer de ficar totalmente sem energia, mesmo nessas situações, é ideal que pelo menos aquela bomba que faz o avião funcionar ali por contato do fluido, ela consiga ao menos acionar esse sistema do trem de pouso. Então, se faz a verificação e também para verificar se mesmo que, né, não tenha problemas extremos, o trem de pouso ele tá funcionando corretamente. Então, isso é um dos checklists, né, de manutenção. Na manutenção tem também os testes dos atuadores no geral, né? Atuadores de flap, atuadores de slat, atuadores no geral do avião que se tem, né? Principalmente nas asas, que estão envolvidos com o movimento do avião, seja de subida, descida, de frenagem, de alteração de rota, né? Enfim. E também a verificação, como a gente pode ver aqui, né? Aqui tem uma foto de um reservatório de fluido hidráulico e tem que se verificar, inclusive tem um visor para verificar a olho nu mesmo, o nível, né, desses fluidos que tem no reservatório. E, consequentemente, caso, por exemplo, se veja, né, que está com nível baixo, pode se investigar se isso é uma consequência de algum vazamento. E tem filtros também, né? Os filtros eles precisam ser constantemente trocados e eles precisam ser avaliados. Se, né, às vezes não está na hora por questão de horas de voo, mas ele já precisa ser trocado por questões de funcionamento de operação mesmo. As aeronaves, elas geralmente têm um checklist, né, de revisão com 4 pontos, né, o ABCD, que algumas companhias aéreas chamam. E geralmente eles estão baseados em tempo, ou em ciclos, ou em horas de voo. Por quê? Pode ser o tempo, ou seja, o tempo que o avião existe ou fez a última revisão. Pode ser por ciclos, né? O que que é um ciclo? Um ciclo é uma decolagem e uma aterrissagem, ou seja, é uma viagem completa. Ou pode ser por horas de voo. Porque às vezes o avião ele não tem um tempo de vida, no caso, longo, eles pode ser que não saiu, não faz muito tempo da revisão ou da última manutenção, mas mesmo em um período curto da última manutenção, ele fez muitas horas de voo. Então também se recomenda que ele seja parado em algum hangar para fazer uma manutenção preventiva e preditiva. Falando sobre os fluidos, né, os fluidos do sistema hidráulico, a principal função deles, né, é transmitir e distribuir, né, a potência, a força hidráulica para o sistema. Pela lei de Pascal, né, a gente sabe que no fluido as pressões elas são iguais em todos os pontos do fluido. Isso faz com que você consiga distribuir uma pressão de forma uniforme. Por isso que o fluido hidráulico ele é algo muito importante, né, dentro das aeronaves. O que acontece? Esses fluidos eles têm propriedades e essas propriedades elas tornam esse fluido algo diferente, um fluido diferenciado para essa aplicação. Uma delas é a viscosidade do fluido,
né? Então, o fluido para aplicações aeronáuticas, ele tem uma viscosidade mais robusta, que faz com que sejam acionados sistemas mais pesados também. A estabilidade química, por que estabilidade química? Porque isso vai dizer o quanto o fluido ele consegue se comportar ao longo do tempo. Isso é muito importante, porque o fluido, o ideal é que ele tenha uma boa durabilidade, né? Porque é um componente do sistema que também é difícil de trocar, é algo caro. Então se espera que ele não vá se deteriorar com o tempo no sentido de causar corrosão, de ir perdendo a viscosidade, de ficando um fluido que sofre muita influência da temperatura, esse tipo de parâmetro. Essa estabilidade química, né, principalmente de oxidação, de corrosão, e isso é muito importante para o fluido. E tem alguns outros pontos, por exemplo, o fire point, que é o ponto de ignição, né, de um fluido, ele deve ser algo também preparado, porque o fluido, ele vai trabalhar com um range de temperatura muito distinto de qualquer outra aplicação. Então é importante que ele não entre em ignição, que ele não sofra, né, nenhuma transformação, né, química, nenhuma reação devido a essas temperaturas de trabalho da aeronave. Então, a recomendação de fabricantes, né, de fluidos, elas variam bastante, né? Variam bastante, depende da aplicação. Para fluidos hidráulicos, né? Como a gente está falando de aeronave, então elas vão demandar uma especificação muito mais robusta, né, e muito mais exigente a nível de normas, né, a nível de normas que devem ser seguidas internacionalmente, né, pela aviação. Um modelo recomendado aí para o A320 é o óleo 1000H5606. Ele também é conhecido como Aeroshell 41. Esse óleo é um óleo que ele foi desenvolvido pelos militares americanos, né, pela Força Aérea Militar Americana, especificamente para aplicações aeronáuticas. Por isso o MIL, né, no começo aqui do nome. Foi realmente desenvolvido para aplicações aeronáuticas. Então, sobre as vantagens desse fluido especificamente, como a gente já falou, ele tem uma alta densidade, né? Então permite um range de operação para ambientes e temperaturas muito distintos. Por exemplo, a densidade ela pode fazer com que o fluido ele fique mais viscoso ou menos viscoso. Por que isso é importante? Isso é importante porque ele vai alterar a forma como a pressão e a força são aplicadas nos pontos do fluido, onde eu quero, né? Onde eu quero o meu sistema. Então, o que acontece? A temperatura de uma aeronave em cruzeiro, ela pode chegar a níveis muito baixos, de menos 40, menos 50 graus Celsius. Então, o que acontece? Esse fluido ele precisa estar preparado para essa variação, ao mesmo tempo que em descida, em subida, em algumas alturas diferentes, né, a temperatura não vai estar nessa configuração, nesse parâmetro setado, né? Então ele precisa garantir esse range de variação que é bastante alto. Ele também tem um baixo nível de contaminação, né? Esse baixo nível de contaminação para esse fluido, o que ele quer dizer? Quer dizer exatamente aquilo que ele falou, que vai de encontro também com a proteção contra o desgaste e a corrosão. É o que isso tudo, resumindo, né, numa frase. Isso é a estabilidade química. Então esse fluido ele tem essa característica. Pela composição química, então, e também ele tem ausência de parafina que tem em alguns fluidos, ele pode performar numa temperatura de até menos 60 graus Celsius ou até mais. Isso é um valor conservador que é indicado, né? Obrigado pela atenção.